Retomando aqui o nosso projeto de pesquisa. E agora vamos trabalhar a etapa 5 com o desenvolvimento da metodologia. Vamos dar sequência então com a nossa videoaula sobre o assunto. Vamos seguindo com o resumo do que vimos anteriormente. Bom, explicamos que para elaborar esse documento dividimos ele em etapas, algumas já foram concluídas. Na etapa 1, realizamos a definição do tema e de um possível título, também a criação da justificativa. Na etapa 2, formulamos o problema. Na etapa 3, construímos as hipóteses. Na etapa 4, fizemos as especificações dos objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos. Agora chega o momento da etapa 5. Nessa etapa, nós temos que construir a metodologia do nosso projeto de pesquisa. A metodologia tem que responder a perguntinha como. A metodologia da pesquisa define a maneira como o estudante se desenvolverá para buscar alcançar uma resposta ao problema de pesquisa. A investigação científica depende de um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos para que seus objetivos sejam atingidos, os chamados métodos científicos. Método é a forma de pensar para chegarmos à natureza de determinado problema, quer seja para estudá-lo ou explicá-lo. São os caminhos para se chegar ao objetivo pretendido de uma pesquisa científica, que dependem de escolhas sobre as estratégias que determinarão a modalidade de estudo e o conjunto de fatores a ela associados, material ou população, instrumentos e procedimentos, enfim, os elementos que permitirão obter os resultados na sua investigação. Para desenvolver a metodologia, você deverá dar dois passos. Primeiro, elaborar a classificação da sua pesquisa e, segundo, definir os instrumentos de coleta de dados. Agora é o momento, então, de você entrar no seu documento e, aonde está a metodologia, incluir 4 critérios de classificação da sua proposta de pesquisa. O primeiro critério, classificação quanto à natureza, depois quanto aos objetivos, depois quanto aos procedimentos técnicos e, por último, quanto à abordagem do problema. Esses são os 4 critérios que nós vamos utilizar para fazer a classificação dessa sua proposta de pesquisa. Existem outros, mas nós estamos adotando esses. E não esqueça de incluir ainda a definição dos instrumentos de coleta de dados. Para você que não lembra como é feito a classificação da pesquisa científica, a professora está apresentando um esquema que já trabalhamos anteriormente. Nele é possível observar os 4 critérios e a classificação de cada um deles. Em relação à natureza, uma pesquisa ela pode ser classificada como básica ou aplicada. Em relação aos seus objetivos, ela pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. E quanto aos procedimentos técnicos, ela pode ser bibliográfica, documental, experimental, levantamento, campo, estudo de caso, ex post facto ou ainda uma pesquisação ou participante. E em relação à abordagem do problema, ela pode ser quantitativa e qualitativa. Lembrando que, em alguns casos, uma pesquisa, por exemplo, em relação à abordagem do problema, ela pode ter parte quantitativa e outra parte qualitativa, ela seria uma pesquisa mista. Em relação aos procedimentos técnicos, em alguns casos, a pesquisa, parte dela pode ser bibliográfica, a outra parte, uma pesquisa de campo. Então, em um critério, você pode ter mais de uma classificação. São observações que você deverá fazer na sua metodologia. Para ajudar um pouco mais, nós elaboramos uma tabela que vai facilitar a compreensão para você fazer a sua classificação. Essa tabela, ela está disponibilizada em um texto que foi postado como material de apoio para ajudá-los a elaborar a etapa 5. Nesse texto que está na nossa plataforma de estudos, ela aparece inteira. Aqui a professora desmembrou para melhor visualização de vocês nos slides. Bom, em relação aos critérios, lembrando que são 4, como vimos no esquema anterior, a classificação pode ser básica ou aplicada. Quando que ela é básica?
quando que ela é aplicada? Bom, ela é básica quando você não tem uma aplicação prática prevista. E ela é aplicada quando procura produzir um conhecimento para uma aplicação prática. Em relação aos objetivos, ela pode ser classificada como exploratória, descritiva, explicativa. Aí você deve observar na coluna descrição o que está colocado ali, que justifica o porquê que ela é exploratória, por que ela é descritiva, por que ela é explicativa. A professora não vai ficar fazendo aqui a leitura de todas essas descrições, porque senão vai ficar muito cansativo, mas eu estou apresentando o processo que vocês deverão seguir. Em relação aos procedimentos técnicos, ela é bibliográfica por quê? Aí você tem que ir lá na coluna descrição e ler o que está colocado ali. De todas essas classificações dentro do procedimento técnico, alguma vai se encaixar com a sua pesquisa. Você tem que fazer a leitura e, opa, a minha pesquisa, de repente, ela é uma pesquisa de campo, porque ela se encaixa exatamente com a descrição que está colocada ali. E por último, em relação ao problema, ela é qualitativa ou quantitativa? Qualitativa quando o ambiente natural é fonte direta para a coleta de dados, interpretações de fenômenos e atribuições de significados, e uma análise mais subjetiva. Agora, ela é quantitativa quando requer o uso de recursos e técnicas de estatística, procurando traduzir em números os conhecimentos gerados pelo pesquisador. Então, se a sua pesquisa vai apresentar, trabalhar aí com números, enfim, gerar gráficos, tabelas com esses números, ela é quantitativa. Fazendo essa análise, você vai então entrar no seu documento, você vai na metodologia fazer a classificação quanto à natureza, quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos técnicos e quanto à abordagem do problema. Sempre você vai iniciar com uma frase dizendo se ela é, por exemplo, no caso da abordagem do problema, qualitativa ou quantitativa. Digamos que a sua abordagem do problema é quantitativa. Você tem que justificar, você tem que dizer por que ela é quantitativa. Então, você poderia fazer da seguinte forma: trata-se de uma pesquisa com abordagem do problema de forma quantitativa, pois requer o uso de recursos e técnicas de estatísticas, procurando traduzir em números os conhecimentos gerados pelo pesquisador. Veja que, como justificativa da sua classificação adotada, eu utilizei a frase que está lá no campo da descrição. E é isso que você vai ter que fazer no seu trabalho. Aqui a professora escolheu uma turma aleatória aí do primeiro ano do ensino médio para mostrar que a etapa 5 já está postada, inclusive com uma observação aqui, deixando o endereço das videoaulas das etapas anteriores para quem ainda está com dúvida. E o importante que a professora quer mostrar para vocês aqui é que existem dois textos para vocês fazerem a leitura como material de apoio para desenvolver a metodologia de vocês. Primeiro é um texto chamado Projeto de Pesquisa Metodologia e o outro texto, Projeto de Pesquisa Classificação da Pesquisa. No primeiro texto, é basicamente um resumo dessa nossa videoaula. Nós iniciamos ali falando um pouquinho da metodologia, do método científico, apresentamos a tabela que a professora comentou anteriormente, né, com os 4 critérios, a classificação de cada um e a descrição de cada um deles. Após você fazer a leitura dessa tabela, né, você deverá entrar então lá no seu projeto de pesquisa, na metodologia, e fazer a classificação da sua pesquisa, sempre lembrando que você vai utilizar a coluna descrição para justificar por que ela é básica, por que ela é aplicada. Então, você tem que dizer em relação à natureza se ela é básica ou aplicada e por quê. E no porquê você vai usar basicamente a descrição que está colocada ali como justificativa. Isso para todos os 4 critérios.
À frente, nós ainda falamos sobre os instrumentos de coleta de dados. Então, aqui também tem um resumo sobre eles, e por final, aqui as referências bibliográficas que nós costumamos utilizar aqui para elaborar os textos de vocês. O segundo texto, ele é um pouco mais detalhado sobre a classificação da pesquisa científica. Então, se você achou a tabela muito resumida e ela não foi o suficiente para você encontrar a sua classificação para cada critério, a leitura desse texto aqui vai ajudar, porque ela mostra de uma forma mais detalhada a classificação de cada uma. Ela vai falar da pesquisa de natureza básica ou aplicada, em relação aos objetivos, por que ela é exploratória, descritiva, explicativa, e assim para todos os outros critérios. Digamos que ele apresenta mais argumentos para você compreender e tentar entender se a sua pesquisa ela é A, ou ela é B, ou ela é C, dentro daqueles critérios ali, correto? Então, esses são os dois textos de apoio que vocês deverão fazer a leitura para ajudá-los, juntamente com essa videoaula, a elaborar a metodologia de vocês. Para finalizar a metodologia, você vai fazer a definição dos instrumentos de coleta de dados. Alguns instrumentos são muito utilizados, como questionário, entrevista e observação. Existem outros instrumentos utilizados para a coleta de dados. Aqui a professora apresentou 3 que são muito comuns. O questionário é uma lista ordenada de perguntas que são respondida na forma escrita. Pode conter perguntas que chamamos de abertas e perguntas que chamamos de fechadas. As perguntas abertas são questões mais subjetivas e as perguntas fechadas são questões mais objetivas, as questões de assinalar. Em relação à entrevista, é uma conversa que vai acontecer entre o pesquisador e a pessoa previamente selecionada, ou ao grupo de pessoas, previamente selecionadas. Nessa conversa, pretende-se obter dados que são necessários para melhor compreender a situação problema da pesquisa. A entrevista, ela pode ser chamada de estruturada ou não estruturada. Ela é estruturada quando você já tem um roteiro de perguntas pré-estabelecido, e não estruturada quando o entrevistador tem uma liberdade para dirigir a entrevista de maneira mais informal, podendo fazer ali alguma alteração no decorrer da conversa, se for necessário. E por último, a observação, que se refere à coleta de dados através da utilização dos sentidos para se compreender como ocorrem determinados fenômenos. O pesquisador não interfere na realidade dos fatos, apenas observa, registra e relata. Nesse caso da observação, temos o seguinte exemplo. Imaginem um médico que quer analisar o comportamento de uma bactéria no corpo humano. Ele coleta uma amostra dessa bactéria, ele coloca essa amostra em um determinado ambiente, submete ela a alguns testes durante um período e ele vai observando, registrando o que está acontecendo e no final ele vai relatar, através da sua observação durante o período, o acontecido, tá bom? Agora, então, gente, chega o momento da definição dos instrumentos de coleta de dados. Você vai ter que dizer, na sua metodologia, se você vai utilizar aí questionário, entrevista, observação, se esse questionário tem perguntas abertas ou fechadas, se essa entrevista é estruturada ou não estruturada. Se você for utilizar um questionário e uma entrevista, a que público você vai aplicar isso? São jovens? De que idade? São idosos? Quantas pessoas serão? São moradores da onde? Ou são estudantes de que escola? Toda essa caracterização você pode e deve fazer. Se você vai utilizar um equipamento, uma ferramenta específica, também deve detalhá-lo.
Digamos que no seu questionário que você optou em fazer, um questionário com perguntas fechadas, a pessoa vai utilizar uma ferramenta digital para responder. Então você tem que especificar que ferramenta é essa e como ela será aplicada. Tudo isso, então, faz parte aí da definição dos instrumentos de coleta de dados, que vocês devem fazer em um parágrafo de aproximadamente 5, 10 linhas, suficiente para você, assim, então, fechar a sua metodologia. Etapa 5 apresentada. Agora você deve entrar no seu trabalho e desenvolver a metodologia respondendo à pergunta como. Como que essa pesquisa será desenvolvida? Para responder a isso, você deve basicamente fazer então a classificação e a descrição dos instrumentos para a sua coleta de dados. Ao terminar uma tarefa, lembre de mandar sempre um recadinho na mensagem privada dizendo que você já concluiu a etapa X, e assim nós podemos entrar então no seu trabalho, deixar uma orientação para melhorar o desenvolvimento do seu projeto de pesquisa. E qualquer dúvida em relação às etapas anteriores, acessem as videoaulas que estão postadas dentro da nossa plataforma de estudos. Você já sabe, temos um encontro marcado a cada etapa do trabalho. É muito importante que você siga cada passo que estamos dando. Não deixe para fazer tudo no final. Nos veremos agora lá na etapa 6.